Olá, oitavo ano. Nós daremos hoje início ao quarto bimestre com o módulo de vocês, capítulo 7, Diversidade de Animais e os Invertebrados. Então, nesse capítulo, nós iremos estudar o reino animal. Então, o reino dos animais, ele abrange uma grande variedade de indivíduos, incluindo nós, os seres humanos. Então, de modo geral, podemos separar os animais em dois grandes grupos, que são os vertebrados e os invertebrados. Hoje nós iremos estudar os invertebrados, poríferos e quinidários. Os animais invertebrados, eles fazem parte do grupo mais numeroso e variado desses animais. Alguns têm um corpo mole, outros uma concha ou um esqueleto externo que se os protege, mas todos têm como característica o fato de não terem vértebras, ou seja, eles não possuem ossos que formam a coluna vertebral. Há mais de 600 milhões de anos, o nosso planeta ele era muito diferente do que a gente conhece hoje. Os continentes, os oceanos, a atmosfera, o clima e os seres vivos que existiam aqui eram muito diferentes. Atualmente já se sabe que os primeiros seres vivos eles surgiram na água e que os primeiros animais eram aquáticos e invertebrados. Vamos agora conhecer o filo porífero, os poríferos. Então, a palavra porífero vem de poros, que significa poro, e de ferre, que significa portador. É um grupo numeroso que, na sua maioria, vive em ambientes marinhos. As esponjas elas são organismos sésseis e bentônicos, isto é, eles vivem fixo no fundo dos oceanos ou dos rios. Eles também têm tamanhos variados, podendo ser muito pequenos em formas de tubo ou grandes, como as esponjas barril, que logo a mais vocês verão. Nesta imagem vocês estão vendo exemplos de poríferos, eles são fixos, como eu acabei de falar a vocês, e juntos eles poderão formar também uma colônia de esponjas. Eles apresentam várias células, eles são multicelulares e não formam tecidos verdadeiros. Outro exemplo, como eu falei a vocês, são variados, eles podem ser pequenos ou grandes, aí nós temos aí uma esponja grande, que é a esponja baú. Ela é bem enorme, vejam que nós temos aí um mergulhador dentro dessa esponja. Então, elas são variadas, são animais simples, que não formam tecidos, mas com muitas células. Vamos agora conhecer as células e outras estruturas dessas esponjas. Nós temos aí os pinacócitos, são revestimentos externos, o porócitos, que formam os poros, os coanócitos são revestimento interno que faz vibração, amebócitos, que auxiliam nos processos da digestão e defesa, e espículas, da estrutura. A sua natureza é calcária ou silicosa. As esponjas, elas são animais filtradores, isto é, eles retiram seu alimento da água que circula pelos seus corpos. Essa circulação da água, ela é fundamental para esses vivos, os seres vivos, uma vez que eles não se locomovem. Então, como eles são fixos, então eles se alimentam dessa forma, eles filtram a água e as impurezas, os alimentos que estão presentes na pureza, eles absorvem e depois liberam o que não vai ser aproveitado. Nessa imagem está aí a estrutura das esponjas. Então, vocês observem aí. As esponjas, elas são animais filtradores, ou seja, elas retiram o seu alimento da água que circula pelos seus corpos. Então, essa circulação, como eu falei para vocês, ela é fundamental, não é isso? Então, a água, com essa circulação, ela é absorvida, vai haver a absorção dos nutrientes pela filtração. Então, acontece com as partículas de células especializadas, que são chamadas de coanócitos. A água que entra através dos poros sai por uma abertura maior, que é chamado de ósculos. Então, é assim que acontece. Observar como nesse vídeo que vamos ver agora. Os pesquisadores estão colocando aí do lado de fora uma tinta inofensiva para esses poríferos, porém que dá para a gente ver por onde esses indivíduos absorvem e soltam a comida deles. Eles vão perceber que colocou do lado de fora, foi absorvido e saiu desses indivíduos. E agora uma passagem rapidinha pelo percurso da comida dentro desse corpo desses indivíduos. Por onde vai penetrar pelos poros, e alguns têm mais de um canal, não é rapidinho, Ele vai passar por uma sequência de canais até chegar nos coanócitos. Aí nós conseguimos ver a formação das espículas, Espículas se formando.
a absorção. E seguindo esses micro-organismos, nós vamos começar a ver aí, os coanócitos, até onde ele chega ali neles. Eles vão ficar retidos, como vocês estão vendo aí na bainha deles. E aquilo que não for aceito, aquilo que for excretado, né, que não for aproveitado pela esponja, vai ser direcionado para o átrio, e do átrio vai ser expelido pelo ósculo. Seguindo então, que não é grudado, ele sai, que não é aproveitado. Então, na reprodução, a reprodução ela pode ser do tipo sexuada e assexuada. Na assexuada acontece por brotamento, podendo ocorrer a formação de gêmulas e também por fragmentação. Então, observem agora aí como é que acontece esse tipo de reprodução por brotamento, né? Aí nós temos na primeira imagem a esponja. Os indivíduos, eles ficam unidos, formam um broto, que é esse pedacinho. Então, esse broto, ele se desprende, fixa no solo e dá origem a uma nova esponja. Aí nós temos aí outras imagens. A reprodução também pode ser do tipo sexuada. Na fecundação, geralmente ela é externa, com formação de larva ciliada, e pode ser monóicos, ou seja, hermafrodita ou dioicos, indivíduos separados. Então, as esponjas elas podem ter os dois sexos no mesmo indivíduo, ou elas podem apresentar sexo separado. Então, como é que acontece a reprodução do tipo sexuada? Na reprodução sexuada, os gametas masculinos eles são lançados na água e seguem até uma esponja fêmea, na qual eles passam pelos poros e se fundem às células para atingir o óvulo. Indivíduos de algumas espécies formam os dois tipos de gametas, que, como eu falei, são os hermafroditas. Essa fecundação dá origem a uma larva que se locomove com a ajuda de cílios. Essa larva se fixa a um substrato e se desenvolve transformando-se em uma esponja adulta. Os poríferos, eles são fundamentais para o equilíbrio nos ambientes aquáticos, porque eles servem de abrigo, alimento e local para a reprodução de diversos seres vivos, como os peixes, os crustáceos e moluscos também. Além disso, as esponjas elas estabelecem uma relação ecológica com as microalgas, em que ambos os organismos se beneficiam. Então, por filtrarem uma grande quantidade de água, as esponjas também são sensíveis à poluição dos ambientes aquáticos, que indicam as condições do ambiente naquele local. Por esse motivo, as esponjas também são importantes bioindicadores. Vejamos aí outros exemplos, né? A diversidade de esponjas de cores, tamanhos, de formas. Então, esses são apenas alguns exemplos de esponjas. Nós iremos agora estudar os quinidários, que vem do filo quinidária, quinidos, que significa que, ou selenterados, que vem de coilos, cavidade, enteron, intestino. Então, os quinidários, eles são representados pelas algas vivas, caravelas, anêmonas e corais. Então, mesmo sendo invertebrados simples, eles apresentam células organizadas em tecidos que são diferentes das esponjas, né, que não têm tecidos originais. Isto é, eles têm um conjunto de células que realizam determinadas funções. Também são seres pluricelulares. E esse nome quinidário deve ao fato de que os animais desse grupo ele apresentam quinidoblastos, células especializadas no seu interior, dos quais existe uma estrutura que é o nematócitos, capaz de produzir uma substância urticante utilizada como mecanismo de defesa à captura de suas presas. Então, é comum encontrar caravelas e águas-vivas na areia da praia, trazidas pelas correntes marinhas e pela ação dos ventos. Quem foi à praia, com certeza deve ter visto algum deles. Por causa deles, né, os organismos eles pertencentes a esse filo dos quinidários, eles podem provocar queimaduras e irritação também na pele humana, como as conhecidas queimaduras de algas vivas. Os quinidários, como as anêmonas, os corais e as hidras, elas são encontrados fixos em um substrato. Essa forma de vida ela recebe o nome de pólipo. Já as águas-vivas são capazes de nadar livremente, sendo essa chamada de medusa. Os quinidários eles se alimentam de peixe, de crustáceos, vermes e outros animais. As presas capturadas pela ação dos nematócitos, ele tem a parte mole de seus corpos digeridas e as partes mais duras são eliminadas pela boca. Os quinidários eles são os primeiros
a realizar a digestão extracelular. Então, a digestão ela começa externa, depois ele digere dentro. Então, como eu havia falado a vocês, existem 2 tipos de quinidários. O pólipo, né, como vocês estão vendo aí, ele é fixo, e temos a do tipo medusa. Esse ele não é fixo, ele vive livremente. O tipo de reprodução, assim como nas esponjas, ele também pode ser do tipo assexuada, que ocorre por brotamento, podendo ou não formar colônias. Então, os pólipos, por exemplo, e as anêmonas do mar geralmente apresentam esse tipo de reprodução por brotamento. Ou do tipo sexuada. A fecundação ela pode ser externa ou interna. E os indivíduos podem ser monóicos ou dioicos, assim também como as esponjas. Vocês estão observando aí um exemplo de reprodução assexuada. Ele é muito parecido com os poríferos, né? Com o brotamento. Então, veja aí, o indivíduo, ele forma um broto, esse broto ele se desprende, cai sobre o solo e gera um novo indivíduo. As águas-vivas, como eu falei, elas realizam reprodução sexuada. Então, elas têm sexos separados e lançam seus gametas na água, onde ocorre a fecundação, como vocês estão vendo aí na imagem. Algumas espécies, elas podem apresentar alternância de gerações, na qual ocorre tanto na reprodução sexuada como na assexuada. Nesse tipo de ciclo de vida, eles estão presentes nas 2 formas, tanto nos pólipos como nas medusas. Os quinidários, eles são animais de grande importância ecológica também. Principalmente da maioria das teias alimentares marinhas. Os recifes de corais, eles são fundamentais para o equilíbrio dos sistemas aquáticos de diversas partes do mundo. Eles propiciam abrigo para muitas espécies de peixe e de outros animais, atraindo predadores de lugares distantes que buscam alimento ali. No Nordeste brasileiro, há regiões com recifes de corais, mas a maior dessas formações é a Grande Barreira de Corais existente na Austrália, com cerca de 2.000 quilômetros de comprimento. Os corais eles se desenvolvem em águas quentes com temperatura superior a 18 graus durante todo o ano. Vivem em águas rasas, com no máximo 36 metros de profundidade, e uma vez que necessitam da luz solar para o crescimento de algas, que auxiliam na alimentação e na formação do esqueleto da colônia. Então, o exoesqueleto dos corais, ele acumula-se ao longo do tempo, originando esses belíssimos recifes. Então, Grande Barreira de Corais australiana, aí, como vocês estão observando, cerca de 2.400 quilômetros de extensão. Infelizmente, com o aquecimento global e a poluição dos mares, estão interrompendo a relação dos corais com as algas, causando o fenômeno de branqueamento que pode ocasionar a morte dos corais e das espécies que dependem deles. Infelizmente, essa é a nossa situação e isso é prejudicial tanto para o meio ambiente como toda a população que vive e que depende do meio ambiente. Então, como atividade, vocês vão responder na página 7 do módulo de vocês e a página 8. Então, até mais.